Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Leandro Queiroz. Hoje a gente inicia aqui a aula da N1 da Escola de Crescimento sobre o assunto arrependimento, tá bom? Você que é aluno tem nossa apostila, Escola de Crescimento N1. Vamos abrir na página 22, que é onde a gente começa. Tá bom? Antes de começar, eu gostaria de estar orando, pedindo a direção a Deus, para que Ele venha falar aos nossos corações, para que de uma maneira ou de outra venha se cumprir aquilo que Ele deseja, né? Que é o principal motivo da gente estar aqui hoje, para que a vontade do Senhor se cumpra e possa realizar em nossos corações hoje realmente reflexões e que a gente possa sair daqui hoje transformado e mudado. Amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado, meu Deus, por esse tempo, por esse momento, da gente estar aqui, mesmo online, Pai, reunidos para aprender e estudar a Tua Palavra. Meu Deus, ministra os nossos corações, fala o meu coração, fala o coração do meu irmão que está do outro lado da tela. Meu Deus, que o Senhor possa tocar, achar terra fértil para que possa frutificar, meu Deus. Faz aquilo que está planejado no seu coração, para que a gente cresça, para que o Senhor cresça e a gente diminua. Pai, mas a gente cresça sim, Pai, em entendimento, Pai, em maturidade, para que a gente, Pai, seja mais em Ti, um contigo, assim como o Senhor é com o Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos lá no início da apostila já começa arrependimento e deixa um versículo para a gente meditar, que está em Atos 3, 2 versículos, 19 e 20, tá? Você que não tem apostila pode abrir sua Bíblia, Atos 3, 19 e 20. Diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Amém, gente? Aqui de início já manda: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Já vamos deixar aí 2 passos, né? Toda vez que a gente falar de arrependimento, arrependimento é uma ação. E essa ação vai gerar um próximo passo, né? Uma consequência que é a conversão. Então é muito importante a gente estar sempre atento a isso, que é um processo, para que sejam apagados os nossos pecados, para que a gente tenha um tempo de refrigério na presença do Senhor, para que a gente tenha um frescor. Quando a gente se arrepende, sai um peso gigante das nossas costas, um fardo, né, que o Senhor carregou por nós. E a partir dali a gente tem o refrigério do Senhor, da presença de Deus para nos sustentar, que Ele já foi pregado naquela cruz para isso, né? No item 1, fala relação entre pecado e arrependimento. Vamos lá, para falarmos de arrependimento, precisamos entender o porquê de sua necessidade e o motivo que gerou essa necessidade, nossos pecados. Não há arrependimento sem pecado. Se a gente não pecasse, não haveria necessidade. Mas nós somos pecadores, nós temos a tendência, né, ao pecado toda vez que nós nos afastamos do Pai e fazemos a vontade da nossa carne. A nossa vontade, a vontade da nossa carne, muitas vezes sim, tá pecando. Né? O pecado originou-se no coração de Lúcifer. A origem do pecado está aqui, no coração de Lúcifer, quando ele quis ser igual a Deus. Isso está lá em Ezequiel 28:15. E por esse motivo ele foi expulso do céu, gerando o pecado e trazendo com ele 1/3 dos anjos. Está lá em Apocalipse 12:9. Eu não vou abrir todas as passagens agora, senão realmente esse vídeo vai ficar muito longo. E essa não é a ideia, que seja um vídeo um tempo razoável para que dê para todo mundo assistir também e num tempo bacana, né? Vendo Satanás que o homem era a obra-prima de Deus, descobriu então uma oportunidade de opor-se ao Criador, fazendo com que um homem o desobedecesse. O homem então cedeu à voz do inimigo, gerando com isso a queda e, consequentemente, a sua separação em relação a Deus. O Lúcifer, o diabo, ele quis ser igual a Deus, caiu, foi expulso do céu com 1/3 dos anjos. Não dado por satisfeito,
Ele viu a preciosidade que nós éramos para o Senhor e foi nos atacar, onde nós abrimos a brecha lá em Adão, lá em Eva, e aceitamos o pecado. A partir desse momento, houve separação do homem para com Deus. Né? Deus descia todo dia na viração do dia para ter a comunhão, um momento com Adão, até o dia que ele pecou, que ele errou, que Deus chegou lá e não o encontrou e procurou por ele. Ele estava escondido, separado, com vergonha. Então o pecado a partir dali nos separou do Senhor. E há uma necessidade para que essa comunhão retorne do arrependimento, que hoje a gente tem graças ao Senhor Jesus que derramou sangue na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Se não fosse pelo pecado, não haveria necessidade de arrependimento, mas em face do ocorrido, se não houver arrependimento, estaremos sujeitos a julgamento, condenação, culpa, morte física e espiritual. Assim, o arrependimento, o perdão, ele está acessível a todos nós. A graça do Senhor é infindável e é de graça. Né? Ela está acessível, mas há necessidade de que a gente realmente tenha um arrependimento genuíno para que a gente realmente tenha essa mudança de dentro para fora, que a gente vai poder ver um pouquinho mais aqui adiante. O item 2 fala do conceito errado de arrependimento, que é muito interessante também. Entendamos que a salvação é gratuita, mas porque a mente do homem está cheia de leis e obras, ele nunca considera que Deus lhe daria salvação gratuitamente. Preste atenção. O homem foi doutrinado para receber e dar algo em troca, seja o cumprimento da lei, fazer boas obras ou necessidade de arrependimento. O homem sempre acha que tem que fazer alguma coisa. Ele nunca quer ser um beneficiário incondicional. Nunca quer permanecer na posição de receber. Né? Isso é muito engraçado. Isso é um pouco... é nosso e é um orgulho. Né? A gente até estranha quando alguém nos dá algo espontaneamente. Alguém chega e te dá algo sem pedir nada, sem te conhecer, sem ter relação nenhuma com você. A gente vai estranhar, porque a gente não tem esse costume. Então, quando o Senhor nos dá a graça, nos dá o perdão, a gente acha que tem que fazer, tem que por merecer, mas não. O que tinha para ser feito já foi feito. Né? A gente não tem que pagar por aquilo, a gente não tem que fazer, não tem que doar, não tem que fazer boas obras. Não é pelas nossas obras, nós não somos merecedores. É pela graça do Senhor. Amém, gente? Me perdi um pouquinho aqui. Está aqui no... conforme o conceito natural. Conceito natural, tá, gente? Conceito humano. O arrependimento está relacionado com o aprimoramento. Eu preciso melhorar, me arrepender e ir melhorando na cabeça do homem. Ou seja, alguma coisa relacionada com o passado. Eu era assim, vou me tornar melhor para que no futuro eu seja diferente. Então eu entro nesse processo para lidar com o presente e o futuro. Ele necessita de determinado grau de melhoria antes que possa voltar para casa. Se suas roupas não estiveram adequadas e ele parecer o mesmo de antes, talvez o pai não aceite. De forma mais clara, anteriormente eu era um pecador caído, degenerado e fraco, mas agora eu quero ser salvo e por isso tenho de me aperfeiçoar e hoje em diante e fazer com que eu pareça melhor. Isso é muito curioso, né? Porque às vezes a gente vê, né? A gente vive numa comunidade, a igreja é uma comunidade, as pessoas têm o mesmo linguajar, maneira de vestir parecida, dependendo da denominação, maneira de se colocar, de viver. E muitas vezes a pessoa entra ali e ela se adequa até a maneira das demais pessoas, né? E começa a agir parecido, começa a falar parecido, muitas vezes até falar na palavra, pregar, mas aquilo não aconteceu de dentro para fora, não houve uma transformação interior na mente, todo aquele processo de transformação. Então a pessoa está agindo de uma maneira totalmente natural, né? Porque ela sabe que aquilo é o correto, abre aspas, né? O correto seria realmente não falar mais palavrão, não beber, não fumar, usar uma roupa mais apresentável, na questão das vestimentas mesmo, de não se insinuar, enfim. Então a pessoa acaba se adequando ao meio que vive sem viver uma transformação verdadeira. E acha que tem que melhorar mais, porque ela ainda não se acha capaz naquele momento
e tem que fazer algo a mais para que isso venha acontecer. E não é assim que funciona. A mudança externa ela é artificial se não vier de dentro para fora. Que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Eu não quero entrar nesse detalhe porque a gente vai citar isso um pouquinho mais à frente. Podemos observar que o homem natural até admite que talvez seja perfeito em sua conduta, que não seja perfeito em sua conduta, mas acha que ainda deve ter alguma coisa que tem de fazer e, quanto ao resto, confiar no Senhor. O arrependimento que o homem conhece simplesmente fala que ele não está disposto a rebaixar-se ao degrau mais baixo. Ele acha que deve estar pelo menos um degrau acima antes que Deus lhe dê a salvação. A gente sempre acha que tem algo. Poxa, Deus me perdoou, beleza, agora eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que doar, eu tenho que ir na rua, dar comida para morador de rua, eu tenho que ajudar as pessoas. Isso tem que ser fruto, tem que ser natural. Uma árvore, ela não faz força para dar o fruto nasce naturalmente. Então, quando a gente é transformado de dentro para fora, os frutos vão aparecer, que são os frutos do Espírito e tudo aquilo que a gente deve sim frutificar, mas naturalmente, não artificialmente. Amém? Eu não tenho que fazer nada para ser, eu tenho que ser para fazer. Isso é uma coisa que importa muito no dia a dia para a gente tem que ser. Quando a gente for, quando o Espírito Santo, a gente se arrepender, viver o processo de conversão, de santificação, tal, isso vai naturalmente surgir de dentro de nós. Todas essas mudanças, a gente vai ver lá na frente que isso sim são sinais, né? Poxa, quando eu me converto, eu mudo minha maneira de agir, minha maneira de falar, mas isso tem que ser pelo fruto do Espírito, pelo Espírito Santo fluindo de dentro de mim. Amém? Vamos lá, o que é o arrependimento? Lá no item 3. O significado da palavra arrependimento em grego é mudança de mente. Grave isso, mudança de mente. A mente é o órgão pensante dentro do homem. Então, arrependimento, como ensinado na Bíblia, não é uma mudança de conduta, mas mudança na mente. No Novo Testamento, arrependimento é sempre usado em referência ao nosso passado. E isso diz respeito ao que fizemos no passado, o que pensamos e dissemos e ao que éramos. Aqui é muito importante, né? Quando a gente se arrepende verdadeiramente, esse arrependimento é pelo que fizemos, por coisas que aconteceram lá atrás. Então há uma transformação, uma mudança da mente. Aquilo que eu fazia, eu deixo de fazer. Mas eu deixo de fazer não porque eu me enquadrei no estereótipo novo que eu conheci da igreja, das pessoas, não, mas porque aquilo não faz mais sentido para mim. A minha mente, meu coração, as ações que eu fazia já não se encaixam mais na nova criatura que eu me tornei após o arrependimento verdadeiro e genuíno. Então aquilo não se enquadra para mim. Se eu estou, exemplo brusco aqui, me prostituía, viciado em pornografia, tal, aquela coisa toda. Me arrependi de coração, minha mente mudou, eu me transformei a partir daquele momento, aquilo já não é algo para mim. Não que eu ache errado, é que não existe, não encaixa, não cabe mais na minha vida. Porque minha mente foi transformada, eu fui transformado, eu sou uma nova criatura. Então, a partir desse momento, aquele pecado já se tornou algo totalmente absurdo para mim. Tá? Lá em Lucas 13, capítulo 13, versículo 1 ao 5, fala da mortandade dos galileus e a queda da torre em Siloé. O Senhor Jesus falou aos judeus que se eles não se arrependessem do que fizeram, iriam morrer como os galileus. Portanto, arrependimento é ter uma visão diferente da anterior e ver as coisas na luz de Deus. Isso significa que Deus ilumina e então vemos. Deus traz a luz e a gente enxerga de uma maneira diferente. A nossa mente é transformada e a gente passa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Né? O pecado, aquele pecado já não faz mais sentido. Ele já, para mim, já é algo totalmente fora do que eu tenho de perspectiva de vida. A gente começa a almejar novas coisas, a gente começa a querer coisas novas para a nossa vida. Amém, gente? Lá em Atos 8, 9 ao 24, conta a história de Simão, mágico, né? Lá em Samaria. Simão ele tentou comprar o dom do Espírito, enfim. Aqui Simão estava tentando comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. Então Pedro falou a Simão que ele tinha que se arrepender da sua maldade.
Isso não significa que Simão deveria agir melhor no futuro. Você não tem que se tornar um homem bom porque eu estou falando. Não é isso. Significa que Simão deveria arrepender-se do que ele tinha feito, falar dos seus pensamentos. Ou seja, anteriormente o pensamento era o de gastar um pouco de dinheiro para comprar o Espírito Santo, mas agora isso é visto como pecado. A visão muda. O que Simão deveria entender a partir daquele momento, se ele se arrependesse de verdade, ele deveria ser iluminado pelo Espírito Santo, a sua mente ser transformada e ele entender que a partir dali em diante aquilo já não se encaixa mais na vida dele. E a partir dali ele seguiria uma vida normal, né, através do Espírito. Vemos também o Senhor Jesus falando de arrependimento, aí vou pedir para as pessoas olharem um pouquinho com mais calma depois, no livro de Apocalipse, lá nas cartas da igreja da Ásia, tem Apocalipse 2, versículo 5, 2, versículo 16, 2, versículo 21, 2, 22, 3, 3 e 3, 19. E lá vão ter várias citações falando sobre arrependimento. Tá? Segundo a Bíblia, arrependimento é lidar com os problemas do passado, entendendo que havia grandes erros naquilo que fazíamos e que devemos agora ter uma visão diferente. É uma mudança de mente, mas jamais é usado em referência à conduta no futuro. Arrependimento é a mudança na mente de uma pessoa que lida com as falhas, os pecados, os erros, a falta de zelo e a impiedade do passado. Isso significa que agora vemos todas estas coisas como erradas e impróprias. Portanto, não se refere a um comportamento futuro. Ao contrário, refere-se a uma mudança no conceito relacionado com o passado. É o que eu tenho falado aqui. Eu não me preocupo com o futuro, porém tudo que eu fazia mudou meu conceito, já não existe mais, minha mente foi renovada, o Espírito Santo entrou e a partir dali em diante tudo que eu fazia já não se enquadra mais nos meus planos, na minha vida, né? Deixa eu pegar uma aguinha aqui que a garganta está ficando seca. Vamos lá. Deus fala sobre arrependimento em Isaías 55:7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Em Lucas 15, temos uma bela história que retrata esta atitude. Após viver um longo período de tempo no erro e distante do pai, o filho pródigo, muito arrependido, volta para o seu lar. Ele está consciente que errou muito e não merece ser acolhido, mas sabe também que seu pai é muito misericordioso e de alguma forma o receberá. Então ele se humilha, confessa e sua vida é restaurada. Nesta parábola, vemos claramente a infinita graça de Deus em ação. Essa parábola do filho pródigo é muito bonita, né? O filho pródigo, ele chega para o pai um dia: pai, me dá tudo que eu tenho direito, me dá minha herança, que eu vou seguir minha vida. Vai embora, gasta tudo, vive lá do jeito que ele acha que deveria viver, tal, e chega no nível de fundo de poço tão grande que chega a comer a lavagem, né, dos porcos, enfim. Ele chega no nível que ele almejou a ter uma vida que os empregados do pai dele tinham. E quando ele retorna para casa, ele imagina que o pai dele pode o receber pelo menos como um empregado. Só que o pai é misericordioso. Essa parábola nos bota o pai como Deus, sendo totalmente misericordioso, com a graça infindável, e o recebe como filho, não como servo. Primeiro perdoa, depois já recebe como filho. O irmão sente aquele ciúme todo, mas ele é recebido, abraçado, restaurado, logo com novas vestes. Por quê? Porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu de tudo que ele fez, de tudo que ele gerou. A partir daquele momento, o pai o recebeu de braços abertos. Assim é na nossa vida. O pai está de braços abertos, esperando que a gente dê um passo até ele, se confesse o pecado, que muitas vezes a gente tem isso guardado dentro de nós e não coloca para fora, não pede o perdão, né? Às vezes direto para Deus, às vezes para Deus e para alguém, né? E é necessário, às vezes, a gente expor isso de uma maneira para que a gente até se liberte, né, desse peso. Vamos seguindo. Como ocorre o arrependimento? Né? Qual é esse processo? O que acontece para eu me arrepender? Como é que funciona? Eu simplesmente me arrependo? Acontece alguma coisa e me arrependo? Vamos entender. Ocorre através da graça de Deus. Está lá em Romanos 2,4. Tá?
Depois pega, dá uma olhada em passagem por passagem, que é muito bacana. Por meio de Jesus Cristo, operada pela ação do Espírito Santo no coração do homem, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está lá em João 16:8. Com isso, a pessoa sente a necessidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Atos 5:31. Assim, é bem bacana a gente entender que primeiro é a graça do Senhor, que já nos foi dada, está disponível, livre acesso para todos nós. Depois foi Jesus, deu a sua vida, derramou o sangue por nós. E o Espírito Santo está atuando para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente toma uma atitude de entregar a vida para Jesus, de se arrepender, esse processo já está acontecendo há algum tempo, né? O Espírito Santo já está atuando, muitas vezes através de conhecimento, de pessoas, de palavras, de ouvir na Bíblia, de ouvir a live da igreja, seja lá o que for. A gente às vezes está sendo ministrado já há algum tempo, o Espírito Santo está atuando no nosso coração, até que aquele arrependimento aconteça genuinamente, a gente se arrependa, seja convencido pelo Espírito a se arrepender, e aí sim a gente se torna uma criatura mais leve, que deixa o pecado para trás e segue a partir daí em diante. Amém, gente? Lembrando, a ação do Espírito. Muitas vezes a pessoa, quando entra na igreja, ela já vem ouvindo a palavra há muito tempo. Às vezes a pessoa entrega a vida para Jesus, já está indo para a igreja há muito tempo. Ali é o Espírito Santo atuando, né? Às vezes a gente passa na rua o tempo todo, alguém parando, falando, mandando mensagem, e aquela ministração vai acontecendo, vai nos tocando, vai nos transformando, até que gera aquele arrependimento genuíno, que a gente se quebranta, se dobra aos pés do Senhor, se arrepende e deixa tudo para trás, e aí segue, tem a renovação da mente, tem todo o processo de seguir adiante. Amém, gente? O arrependimento é condição para a salvação? Vamos lá. Lendo Atos 2, 37 e 38, vemos que o arrependimento não é uma condição para a salvação, e sim a nossa fé. Aí diz assim a passagem lá de Atos: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para que a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O apóstolo Pedro pagou-lhes a palavra de Deus. O apóstolo Pedro pregou-lhes a palavra de Deus e mostrou o que eles fizeram ao Senhor Jesus e o que Deus fez a ele. Então, como resultado, eles deveriam arrepender-se por causa dos conceitos e da visão que tinham a respeito do Senhor Jesus. Além disso, tinham de ser batizados em nome de Jesus Cristo. Ser batizado é recebê-lo, acreditar nele, é confessá-lo, e o significado de estar no nome dele é acreditar no Senhor. Quando eles fizeram isso, os pecados deles foram perdoados e eles receberam o dom do Espírito Santo. O que deveriam fazer era analisar a si próprios e serem batizados em nome do Senhor Jesus, como expressão da sua fé nele. Portanto, a condição para a nossa salvação é somente a fé. A salvação nos é dada gratuitamente e não fazemos nada para vir a Deus. É o próprio Deus que veio salvar-nos por causa do seu Filho, Jesus Cristo. Sem arrependimento não pode haver fé. Portanto, fé inclui arrependimento, e arrependimento está na fé. Eu diria que uma coisa não anda sem a outra, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E para a gente se arrepender já é um ato de fé, esse arrependimento. Para a gente orar já é um ato de fé. Para a gente ir à igreja já é um ato de fé. Então, realmente, a salvação começa no ato de fé. Só que fé e arrependimento vamos dizer que é uma dupla. Uma coisa não anda sem a outra. Eu para fechar meus olhos e falar com alguém que eu não vejo, eu já tenho um ato de fé, né? Eu, para aceitar um convite de alguém para ir na igreja, é um ato de fé. Então, sem fé, é impossível agradar o Senhor. E quando a gente tem esse ato, começa o processo, né? O Espírito Santo começa a atuar, até nos convencer a se arrepender e entregar a vida para Jesus. Amém? Lá no item 6 diz o seguinte: quais os meios usados por Deus para o arrependimento? Os meios são a palavra, né? A palavra do Senhor. A palavra ela é viva, por isso é importante a gente sempre estar falando da palavra do Senhor. É importante a gente estar colocando
para as pessoas, porque através da palavra vem a fé, através da palavra vem vida, através da palavra vem luz, e isso alcança vidas, alcança pessoas como nos alcançou, né? O Espírito, o próprio Espírito atua, né, no processo de convencimento para que a gente passe por esse processo de arrependimento. E outras pessoas, né? As pessoas orando, falando, dando testemunhos, muitas vezes sem falar, com exemplo de vida. Esses são os meios que levam o homem a conscientizar-se de que é pecador e que precisa mudar de caminho. E esse caminho é Jesus. É importante falar que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Está lá em Romanos 10, 17, esse versículo. O que o arrependimento produz, né? O arrependimento produz conversão. É o que eu li lá no primeiro versículo, lá no início de Atos 3, 19 e 20, vou ler de novo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. É algo que já vem em sequência, e aqui já diz assim também: o arrependimento produz conversão, que consiste em sair do caminho das trevas, encontrando assim a gloriosa luz de Jesus Cristo. Isso está lá em Atos 26, 18, tá, gente? Essa conversão é feita através do processo do arrependimento e da fé. É não ter a intenção de voltar para trás. Então, assim, a partir do momento que eu me arrependo, eu entro num processo de conversão. Eu diria que a gente dá um start, né? Um start para o início da nossa caminhada. Essa caminhada é longa, é eterna, até a volta do Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver mais adiante, se eu não me engano é logo agora em seguida, que a gente vem arrependimento, a gente vem conversão, santificação, que é um processo de se separar para Deus, se afastar, buscar ser parecido com o Senhor Jesus Cristo o máximo que a gente consegue. Esse processo de santificação é algo constante, né? Diz assim o parágrafo seguinte: após o arrependimento, fé e salvação, a nova etapa é a santificação, que é permanente ação de estar se corrigindo, a permanente ação de estar se corrigindo, muito importante. A vida do cristão é uma constância de correção, é uma constância de santificação, de tentar ser mais parecido com o Senhor possível. Lógico que a gente não vai ser igual a Ele, porque nós somos humanos, mas o mais possível que a gente possa ser. Amém, gente? Renunciando a si próprio para fazer a vontade de Deus. Conversão é uma atitude, é uma decisão. A gente decide se converter, a gente decide mudar os nossos maus caminhos, a gente decide através do convencimento do Espírito, mas se nós não quisermos, a gente pode resistir, pode fugir e seguir a vida do jeito que o filho pródigo fez no início, né? Depois ele retornou e se arrependeu. É um processo eterno de santificação, né? Vamos lá no item 8, fala de algo bem interessante: arrependimento ou remorso, né? Podemos entender o remorso como um falso arrependimento. As ações de Judas Iscariote, após trair o Senhor Jesus Cristo, exemplificam muito bem isto. Em Mateus 27, 3, lemos: então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento. Trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões. Judas, ao trair Jesus, imediatamente se sentiu culpado, triste e abatido. Uma pessoa com remorso reconhece seus erros, mas nunca se humilha para pedir perdão a quem ofendeu. Judas, ele passou por um processo que poderia ter gerado arrependimento. Ele errou, ele entregou Jesus, ele se arrependeu, né? Devolveu as moedas, porém ele não teve a atitude que ele deveria ter, né? Ele teve um endurecimento de coração ali, se é que a gente pode dizer assim. Judas, ao trair a Jesus, imediatamente se sentiu culpado, triste e abatido. Uma pessoa com remorso reconhece seus erros, mas nunca se humilha para pedir perdão a quem ofendeu. Isso é muito ruim, né, gente? A gente tem que... A Bíblia nos mostra isso, né? Toda essa parte de quebrantamento, da gente não poder guardar ressentimentos, mágoas, pecados,
Né? Tudo que a gente guarda, a gente carrega com a gente. Né? Isso eu ouço desde que eu me converti na SESI. Tudo que a gente guarda, a gente carrega. E isso que a gente carrega é um peso, né? Que vai nas nossas costas e em algum momento isso vai estourar. Seja um pecado escondido, seja uma mágoa de alguém que a gente não tem coragem de se arrepender, seja lá o que for. E isso não gera bons frutos, né? Isso que a gente guarda, esconde, seja lá o que for, isso não gera bons frutos. Isso em algum momento vai frutificar e vai frutificar algo ruim. Eu tenho acho que eu vou contar para vocês aqui um testemunho de quando eu me converti aos 18 anos, em 1998, né? Eu tinha problemas sérios com um rapaz mais velho que eu, que me perseguiu a vida inteira. Assim, pode parecer bobeira, mas eu tinha raiva mesmo, assim, mágoa. Ele já quase agrediu minha mãe, xingava minha mãe, mexia com as minhas irmãs, me perseguia e era mais velho, aquela coisa toda. Então o plano da minha vida era me resolver com ele, né? E nesse processo de conversão, novo na igreja, buscando, um dia eu tô lá no culto de domingo, 6 horas da manhã, primeiro culto de domingo, começava às 6, em jejum de palavras, buscando, pedindo a Deus para me ajudar, mudar minha vida. Eu vinha de uma vida, naquele momento, bem complicada. Tinha sofrido um acidente de bicicleta, estava com a perna toda inflamada, o machucado estava piorando, enfim. Então estava num momento bem difícil. E o pastor pregou, né, sobre a gente não guardar as coisas, não guardar pecado, não guardar mágoa. E eu fui tocado profundamente, né, pelo convencimento do Espírito, de pedir perdão para esse rapaz. Me veio à mente ele claramente, assim, claramente naquele momento. Aquela palavra entrou no meu coração, fincou. Eu orei, chorei, me arrependi diante do Senhor e falei que assim que eu encontrasse eu pediria perdão. Isso era no Flamengo, próximo ao Largo do Machado. Eu andei até o Largo do Machado, domingo, 7 e pouco, 8 horas da manhã, quando o culto acabou. Esse rapaz estava no ponto final do ônibus que eu ia pegar. Foi uma coisa mais incrível que eu vi e me tremi todo. E quando eu vi ali, minha perna tremia, eu comecei a suar frio, eu falei, ai Jesus, meu pai, vou ter que falar, enfim, a gente ia pegar o mesmo ônibus, ele entrou, estava na frente na fila, eu entrei e sentei atrás, a gente morava na mesma rua, descemos no mesmo ponto, ele foi andando na frente, eu respirei fundo e fui até ele, pedi perdão, assim, mesmo estando certo, né? Sendo o ofendido, pedi perdão, falei que estava indo para a igreja, que Deus tinha tocado no meu coração de falar com ele, que eu queria ser amigo dele e tal, aquela coisa toda. Ele, me abraçou, falou, não, esquece isso, deixa para lá. E a gente, a partir dali, começou a ter uma relação legal e minha vida mudou. São um peso das minhas costas, eu fui tocado de uma maneira totalmente diferente, era um processo que eu vinha vivendo, pouco tempo, eu fui cheio do Espírito Santo, tive um encontro com Deus, batizado, assim, e as coisas foram acontecendo totalmente inimaginavelmente na minha vida. Eu não sabia nem o que eu estava buscando exatamente, eu só sabia que eu queria. E nesse processo, quando eu tirei esse peso, aquilo que estava guardado dentro de mim, joguei fora, o Senhor entrou e transformou a minha vida. Amém, gente? Só deixar esse testemunho aqui que pode edificar a vida de alguém. Satanás reforça o orgulho humano. Daí a pessoa não recorre a Deus para obter a solução do problema. A vítima do remorso sempre se refugia em outro erro. Um erro gera outro, né? O fruto do pecado não pode ser coisa boa. Assim, o próximo passo de Judas Iscariote foi o suicídio. Ele tinha a opção de se arrepender. Se ele se arrepende genuinamente, Judas poderia ter sido salvo, né? Se ele espera mais um pouquinho, Jesus ia ressuscitar, ele ia ver toda a palavra se cumprir, ele poderia ter se arrependido. Mas o inimigo, ele tem as armas dele e usou aqui nesse caso com Jonas. O remorso é uma opressão satânica que conduz à destruição. Remorso não é de Deus. Remorso não é arrependimento, né? Arrependimento não tem nada a ver com remorso. Arrependimento transforma a mente, muda a atitude, muda a pessoa. Remorso não. Remorso traz coisas ruins, porque a gente não toma as atitudes que deveriam tomar e isso não frutifica de uma maneira boa.
Arrependimento e remorso, ambos têm a mesma origem. Maus atos praticados, os quais geram um grande tormento de consciência. A diferença entre estas emoções está na atitude em lidar com a falha cometida. Neste momento, todos se perguntam: existe ainda uma saída ou será o fim de tudo? Deus, porém, está olhando a nossa aflição. É em sua palavra que aprendemos sobre o que fazer e o que nunca fazer. É muito engraçado. Quem tem um remorso e quem se arrepende, os dois erraram, os dois olham para trás, reconhecem o erro, querem, teoricamente, mudar de atitude, mas cada um se arrepende genuinamente, se tiver que pedir perdão, o que tiver que fazer, vai se arrepender, vai ser transformado e não vai praticar mais. Quem tem remorso vai buscar subterfúgio, porque Satanás coloca o orgulho no coração e ele vai, devolve a moedinha, vai ali e tal, mas no fim gera um suicídio, gera algo que realmente não seria interessante. Então, assim, tem a mesma origem, mas com fins diferentes. E o Senhor deixou a graça disponível para que o nosso futuro, o nosso fruto seja diferente, para que venha a termos arrependimento genuíno e mudança de mente. Vamos lá, qual é a conclusão disso tudo que a gente está falando? Para obter a salvação é necessário, número 1, sentirmos o peso de nossos pecados. Primeiro a gente tem que reconhecer e entender que nossos pecados são terríveis, são ruins, que a gente errou, que a gente pecou, que aquilo já não cabe mais no homem que eu quero ser em Cristo. Né? Isso tem que pesar na gente. Tem que haver o arrependimento que gera a fé e produz a conversão. Arrependimento, conversão, uma coisa não anda sem a outra. Arrependimento, fé, conversão. Através do arrependimento, entendemos que precisamos abandonar as más obras. E pela fé, cremos que o sacrifício de Jesus Cristo nos garante a salvação. O que nos garante a salvação foi o Senhor Jesus na cruz. Isso nos garante a salvação. E pela fé nós cremos, nós acreditamos. Maranata, hora vem. E o Senhor vai vir e vai nos levar. Amém, gente? Vamos lá. Através do arrependimento, entendemos que precisamos abandonar as más obras e pela fé cremos que o sacrifício de Jesus Cristo nos garante a salvação. Vamos lá, primeiro ponto. Levantar a mão na hora do apelo, parar de beber, de fumar, ir à frente, etc. não significam conversão, mas compromisso. Mudança de vida por completo realmente são sinais vitais da conversão. Assim, esse tipo de coisa, a gente largar o pecado, são compromissos, são coisas que a gente vai fazer, a gente tem que fazer, mas não é isso que mostra a conversão. A conversão são outros sinais, o tempo, e a gente vai ver realmente a transformação de dentro para fora, quando a pessoa realmente é tocada de dentro para fora. Deixar que Deus trabalhe em nossas vidas a cada dia, pois isso significa crescimento, que se concretiza com a busca das coisas que são do alto. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Colossenses 3:1. A partir do momento que a gente se torna uma nova criatura, que a gente tem uma experiência com o Senhor, né? Que a gente é perdoado, lavado, remido, a gente se torna novo, com a mente nova, a gente tem sede das coisas do Senhor. Isso é automático. A gente querer ler mais a palavra, buscar mais, a gente querer estar mais na igreja, estar mais com as pessoas da igreja, e a gente acaba mudando o ambiente, e isso é primordial. Muitas pessoas, inclusive que têm lutas contra drogas, bebidas, algum tipo de vício, de prostituição, não pode viver no mesmo ambiente. Não tem como eu me arrepender de ser usuário de droga, outro dia estar numa Cracolândia falando com as mesmas pessoas, estar num bar, né, com as mesmas pessoas, porque isso vai me levar a uma recaída. Né? Quando a gente tem um arrependimento genuíno, isso gera uma sede da gente das coisas do Senhor, e automaticamente a gente vai sendo transformado, mudado, e vamos nesse processo, como eu falei, de santificação até a eternidade, até sermos resgatados, salvos pelo Senhor Jesus. Buscar conhecimento de Deus em Jesus Cristo, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem aquele Filho quiser revelar. Mateus 11, 27b. Né?
Ninguém vai a Deus a não ser através de Jesus. Tem que reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Não há outro, né? Glória a Deus. E através dele a gente vai ao Pai. Como lá em João 17, quando Jesus ora, primeiro ora pelos discípulos, depois ora pelos gentios, para que a gente seja um com ele, assim como ele é com o Pai. E esse é o grande desejo do meu coração, para que eu possa ser um com Cristo, para que você, meu irmão, possa ser um com Cristo, e a gente possa seguir nessa caminhada firme. Lutas virão, batalhas virão, porém é diferente a gente lutar com o consolo do Espírito, com a força do Senhor, pois o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, com Jesus Cristo, a gente sabendo quem somos em Deus, sabe? A gente sabendo exatamente que aquilo vai passar, porque Deus está no controle. E Ele é nosso papai, nosso pai. Nosso pai é bom. Amém, gente? Aqui encerra nosso estudo na apostila. Eu vou pedir aqui para os alunos da N1 tá fazendo um trabalhinho para gente. Eu queria que vocês pesquisassem algum ato de arrependimento na Bíblia e dissertassem ali, né, como isso aconteceu, como ele vivia, como aconteceu, qual foi a transformação. Divide isso com a gente, compartilha isso com a gente, tá bom, gente? Obrigado. Vou orar agora a Deus, agradecer por esse momento e deixo um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo, por esses poucos minutos, Senhor. Mas eu sei que aqui o Senhor se fez presente, que o Senhor se faz presente na casa de cada um dos meus irmãos. Peço, Pai, que o Senhor nos direcione cada vez mais, Pai, para mais perto do Senhor, para mais perto da cruz, para que a gente possa, Pai, se parecer mais contigo, para que arrependimento genuíno, gerado pelo Espírito Santo, Pai, venha nos tocar a cada dia. E um irmão, Pai, que tenha talvez hoje essa luta, Pai, de algum pecado, que lhe falta coragem, Pai, de decidir, se arrepender, que ele venha tomar essa decisão e ter, Pai, esse arrependimento através do Espírito, Pai, essa transformação de mente e de vida, Pai. Eu te entrego a vida de cada um e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Fique com Deus.